E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu trouxe dois exercícios, né? De uma lista de exercícios que eu enviei para vocês aí. E aqui, né, para quem não tem essa lista, eu coloquei os dois exercícios que eu escolhi para a gente poder resolver, tranquilo? Então vamos lá no exercício 1. O exercício, aliás, que na lista é o número 7, né, no caso. Uma bola cai em queda livre a partir do repouso. Quando a distância percorrida for h, a velocidade será v1. Então, v1 quando a minha distância percorrida for h. Show. Quando a distância percorrida for 16h, então 16h, a velocidade será v2. Muito bem. Calcule a razão v2 e v1. Despreze a resistência do ar. Muito bem. Esse exercício aqui, né, como vocês podem perceber, ele não deu muitos valores pra gente, né? Mas não é um exercício muito difícil não, tá bom? O que eu vou fazer? Como é um movimento de queda livre, né? Eu vou usar a fórmula de Torricelli, beleza? Lembrando que a fórmula de Torricelli, eu dei uma dica para vocês aí que a gente só usa ela quando for um movimento só de ida, né? Ou quando for um movimento só de volta. No caso aqui, a queda livre, né? É um objeto que está em queda, então ele é um movimento que eu considero só de ida, beleza? Então vou utilizar aqui a minha fórmula, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Muito bem. Então, vamos fazer duas contas, tá bom? Eu vou calcular aqui sendo V1 a velocidade final, né? Qual que é a situação? O objeto ele parte de uma posição que eu vou chamar de posição 0, tá ok? A origem. E aí ele começa a cair em queda livre. Então, num primeiro momento, esse objeto vai estar se posicionando aqui, aonde ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de v1. E ele vai ter percorrido uma distância que eu vou chamar uma distância de h, ok? E posteriormente, esse objeto vai continuar caindo, caindo, caindo. E aí ele vai se posicionar aqui embaixo, onde eu vou ter uma distância percorrida, né, de 15h. Você fala assim, Tarsis, mas não é 16, né? 16 é partindo do nosso referencial zero aqui, né? Então, 15 com mais h, eu vou ter aqui um total de 16h, tá bom? Porque aqui fala o seguinte, quando a distância percorrida, né, é do ponto inicial até o ponto final, tá bom? Então, é 16h. Nesse ponto aqui, a minha bolinha vai ter uma velocidade v2, perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta utilizando aqui o meu v1 primeiro, né? Então, vamos lá. v1 ao quadrado é igual a... Bom, a velocidade inicial, quando esse carinha sai daqui, queda livre a partir do repouso, né? Tá falando aqui, ó, repouso. Então, eu vou considerar a velocidade inicial 0. Tranquilo? 2 vezes... A gravidade aqui eu vou colocar como g, tá bom? E a distância percorrida, quando a velocidade é v1, ele percorreu uma distância que eu vou chamar de distância h, ok? Uma coisinha aqui, um detalhe, né? Eu estou considerando aqui para baixo, tudo que está para baixo eu estou considerando como positivo, tá bom? Por isso que a minha gravidade aqui ficou como positivo, tá? Eu não vou considerar negativo porque a gente está usando a equação de Torricelli, e aí nós vamos acabar tirando a raiz de um número negativo, e isso não vai funcionar, ok? Vamos lá, prosseguindo então, eu vou chegar à conclusão que V1 é igual a raiz, né, de 2GH. Muito bem. Prosseguindo. Agora eu vou colocar agora com V2, né? Fiz com V1, agora V2. V2 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o ΔS, não é isso? Então, o meu V2 elevado ao quadrado vai ser, mais uma vez, né? A velocidade é 0, ok? 0 ao quadrado,
2 vezes a gravidade, né, vezes a distância percorrida de 16H. Bom, isso aqui vai dar para a gente que o V2 ele é igual, né, 2 vezes 16 dá 32, e o G e o H eu copio novamente, perfeito? Aí o exercício está pedindo para a gente poder calcular, né, a razão V2 sobre V1, ok? Então, V2, quanto vale V2? Nós descobrimos quanto vale V2. V2 vale raiz, né, de 2GH. E, eita, peraí, tá errado. Desculpa que eu coloquei o valor aqui. Vamos modificar aqui, ó. Raiz de 32. Deixa eu botar aqui. Acabei copiando o valor de V1, tá? Então, é V2, tá aqui, ok? E V1 embaixo, 2GH. Bom, isso aqui vai ficar assim, ó, uma raiz grandona, ok? Com 32GH sobre 2. Muito bem. Sobre 2GH. O GH a gente corta, ok? Então, o GH não existe mais aqui na nossa equação. Isso aqui vai nos dar, então, 32 dividido por 2 dá 16. E raiz de 16 é igual a 4. Logo, a razão entre V2 e V1 é igual a 4. Aí você fala, tá, mas não tem que colocar a unidade de medida, metro por segundo, né? Nós estamos calculando velocidade. Bom, aqui nós não estamos calculando exatamente a velocidade, tá bom? Nós estamos calculando uma relação que existe entre uma velocidade e outra. O que significa o meu V2 sobre V1 ter dado 4? Significa que V2 é 4 vezes maior do que V1. Faz sentido isso? Claro. V2, como está uma distância percorrida aqui muito maior, significa que ele ficou mais tempo em queda livre. E aí significa que, óbvio, né, mais tempo em queda livre quer dizer que V2 é uma velocidade maior do que V1, ok? Então, V2 é 4 vezes mais rápido do que V1. Show de bola? E isso aqui não tem unidade de medida, né, porque é uma razão. Aqui nós teríamos a unidade de medida metro por segundo, né, que seria o V2, dividido por metro por segundo. Isso aqui a gente acaba simplificando, né? E nós vamos chegar que isso aqui é uma coisa que a gente chama de adimensional, tá? O que é adimensional? Adimensional é aquele que não tem unidade de medida, perfeito? Então, resolvemos aqui a nossa primeira questão. A segunda questão que eu selecionei foi essa daqui, ó. Um paraquedista salta de uma altura de 325 metros. Então, eu vou só assinalar esses valores que o exercício dá pra gente aqui, tá ok? Durante os primeiros 5 segundos, tá? Ele cai em queda livre, praticamente sem interferência do ar. Em seguida, ele abre o paraquedas e seu movimento passa a ser uniforme, após brusca diminuição de velocidade, como indica o gráfico da velocidade em função do tempo. Muito bem. Aqui eu esqueci de colocar o enunciado, né? Como vocês podem ver, né? Mas ele quer saber o seguinte: qual vai ser o tempo total de movimento até ele chegar no solo, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, a pergunta: qual o tempo total para que o paraquedista chegue ao solo. Perfeito? Qual o tempo total para que o paraquedista chegue ao solo? Vamos lá, então, ele quer saber, né? Óbvio, ele quer saber esse tempozinho T que está aqui. Ok? Quer saber esse tempo T. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, olha só, aqui é uma regrinha que eu já ensinei para vocês, certo? Que é o espaço, a velocidade e a aceleração, né?
Quando a gente tem um gráfico de velocidade, certo? E aí, a gente está querendo, por exemplo, né, fazer uma correlação aqui com a distância percorrida, tá bom? Eu vou arrumar um jeito de utilizar essa distância percorrida aqui no nosso gráfico, né? Então, se eu estou no gráfico de velocidade e quero relacionar ele com a distância, então basta eu pegar esse gráfico de velocidade e fazer o quê? Um cálculo de área, perfeito? Então tá bom, você vai ver que tem um valor que está faltando aqui, né? Bom, se a gente consegue determinar esse valor, né? Com 5 segundos de queda livre, não é isso? Com 5 segundos de queda livre, qual será a velocidade que esse cara desenvolveu? Bom, aqui é tranquilo, né? Nós temos a gravidade, que é 10 metros por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo que eu tenho, a velocidade aumenta em 10. Beleza. Sabendo disso, com 5 segundos de queda, a minha velocidade, então, será 50. Ok? Então, vamos colocar aqui que a nossa velocidade será 50 metros por segundo. Aqui, esse dado aqui, o exercício me forneceu, tá bom? Eu só esqueci de colocar aqui, que a velocidade é 10 aqui, beleza? Então, esse valor aqui eu encontrei. Esse valor aqui, o exercício o exercício me deu esse valor, né? Eu só acabei esquecendo de acrescentar ele aqui. Bom, muito bem. O que a gente sabe? Que se eu calcular a área, né, desse gráfico, eu tenho que encontrar como resultado 325 metros, né? Então, vamos ver as figuras geométricas que eu tenho aqui. Eu tenho uma figura geométrica aqui, que é bastante conhecida, né? Que é o triângulo, tá bom? E aí você deve saber como calcular a área de um triângulo, ok? Que é base vezes altura sobre 2. E nós temos aqui a área de um retângulo, tá, ok? A área de um retângulo, que se calcula como base vezes altura. Bom, eu vou fazer então primeiro a área do triângulo, ok? E aí nós vamos chegar na resposta que nós estamos querendo, o tempo, ok? A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. A base do meu triângulo vale 5, certo? A altura dele vale 50 sobre 2. Isso aqui vai me dar 5 vezes 50 é 250. Dividido por 2, 125 metros. Então, nessa primeira etapa aqui do movimento, né? O cara percorreu 125 metros. Perfeito? Então, é a distância que ele percorreu aqui. Show de bola. Lembrando que a área do gráfico, né, quando eu vou calcular gráficos assim, eu sempre calculo a área do gráfico, né, a linha do gráfico com o eixo, tá bom? Se eu tivesse alguma coisa aqui na parte de baixo, eu teria que calcular a linha do gráfico com relação ao eixo, a parte aqui, tá bom? Show de bola. Agora vamos para a segunda área aqui, que é a área do retângulo, tá? A área do retângulo é só fazer base vezes altura. E aqui nós vamos ter, então, que a base é justamente o que eu quero achar, não é? É uma base aqui que eu quero achar. Tudo bem. Eu não sei esse valor. E a altura vale 10. Porém, olha só que interessante. Eu sei que a nossa distância total ela tem que ser uma distância de 325 metros. Sendo que eu já tenho 125 metros percorridos na primeira etapa. Isso me leva a acreditar que quando eu for fazer o cálculo dessa área aqui, eu tenho que ter aqui como resultado um valor de 200 metros. Bom, agora não ficou muito difícil, né? Se eu tenho que ter como resultado aqui 200 metros, qual é o número que eu multiplico por 10 e eu vou ter como resultado 200? Né? Aí eu vou chegar à seguinte conclusão, que B, a minha base, vale 20. Perfeito. Então, se B vale 20, né, a nossa resposta ainda não é 20, tá bom? Significa que esse comprimento inteiro aqui vale 20. Porém, nós começamos a contar esse comprimento a partir do número 5.
Então, nós vamos ter que T, né, com mais 20, eu vou ter T igual a 25 segundos. Beleza. Aí, já terminamos, né? Resolvemos aqui. Qual o tempo total para que o paraquedista chegue ao solo? Não é isso? Então, chegamos à conclusão de que tem que ser um tempo de 25 segundos. Eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. Qualquer dúvida, vocês têm o meu número, tá bom? E aí vocês podem entrar em contato comigo. Até logo, né? E até o próximo vídeo.